Que nunca comeu. Agora esta chamada está sendo gravada. Tá bom. Quem não corou? Aí está todo mundo escondido. Estão atirando em nós, pessoal. Alguém fala alguma coisa? Brincadeira. Pode orar, pastor João. Tá bom, então. Já que eu orei antes, eu fiquei calado. Tá bom. Meu Senhor amado, Pai, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Sim, eu acredito que o Senhor, em todo esse tempo, essa tarefa que o Senhor tem em olhar, né, Pai, supervisionar toda a tua criação. Tudo acontece com tua permissão. Nada acontece com ninguém, Pai, em toda a sua criação sem a tua permissão. E o Senhor sabe disso, o Senhor é Deus, o Senhor sabe fazer essas coisas. O Senhor controla tudo ao mesmo tempo. Tanto as coisas que nada vai falhar da sua vontade de como esse resgate do ser humano vai ser, Pai, tudo de acordo com o teu propósito. Acordei pensando nisso também, no teu grande amor que o Senhor tem por todos. Isso. E, infelizmente, Senhor, nós oramos para a sua criação, oramos para o Senhor nos olhos humanos e não nos olhos do Senhor, e há muitas falhas quando fazemos isso, porque tentamos entender como é o teu coração do ponto de vista do homem, e há muitas falhas quando isso acontece, Senhor. Muitas falhas. Olhamos em tuas histórias, olhamos em tuas palavras, olhamos na maneira do Senhor ser, na maneira do Senhor pensar, na maneira do Senhor fazer as coisas do ponto de vista do homem, e aí começam a surgir os problemas, Senhor, porque não somos capazes de fazer isso. Entretanto, quando nós olhamos a tua criação, o teu reino, tudo que o Senhor faz, quem o Senhor é, do ponto de vista do Senhor, as coisas mudam de focos totalmente, Pai. E que as coisas ficam até mais fáceis de entender. Eu acordei pensando nesse amor que o Senhor tem por todos nós. Todas as coisas acontecendo, e o Senhor falando realmente, se expressando para os seus filhos, fiquem tranquilos, eu senti o Senhor falando, fiquem tranquilos, eu estou em controle de todas as coisas. E muitos, né, Pai, muitos, e muitos com opiniões diferentes de quem o Senhor é, de opiniões diferentes de como é o teu reino. Isso é muito pouco, isso é o Senhor se agrada com isso, porque é nisso que nós crescemos, e o Senhor ensinando cada um de forma diferente. Nós não entendemos, estava pensando hoje, Senhor, muitos, porque somos humanos, nós temos esse ego, achamos que aqueles que o Senhor tem selecionado, o Senhor ama mais esse do que os outros, porque assim é a maneira do homem pensar. Entretanto, veio a mim o exemplo, né, quando duas crianças nascem, o Senhor deita e o Senhor olha para a criança e fala, você vai ser um remanescente que vai fazer a minha obra na terra, e olha para outra criança e fala, e você vai para o céu, onde tem uma casa para você. Imediatamente, aos olhos humanos, achamos que aqui o remanescente é onde o Senhor ama mais, que o Senhor deu mais projetos, mas não é. Não é de forma alguma, o Senhor ama os dois da mesma maneira. Entretanto, o Senhor deu mais projetos, o Senhor deu coisas que ainda tem que ser feitas. Nós não olhamos dessa maneira, Senhor. É a maneira do Senhor olhar. É como o pai olha para dois filhos. É o mesmo amor. Infelizmente, Senhor, a tendência é olhar do lado humano e há tantas coisas, tantas confusões, mas quando o Senhor vier aqui nessa terra, quando o Senhor aparecer, tudo isso vai ser de uma certa maneira, porque eu acredito que o conhecimento no Senhor vai durar por toda a eternidade. Daí estamos aqui em reunião, né, Pai? Em reunião, porque o Senhor quer que nós aprendamos na nossa caminhada, o Senhor quer que nós aprendamos no tempo designado, o Senhor quer que nós aprendamos de forma diferente. Não é a razão que os anjos caídos eram proibidos de falarem coisas dos céus aqui para o ser humano, muitas coisas. E há um tempo para tudo, né, Pai? É por isso que o Senhor ensina um pouco, fala, deixa o resto para outro dia. Então, o que o Senhor quer nos ensinar hoje? O que o Senhor quer nos ensinar hoje, que está de acordo com o teu desígnio e a tua vontade,
Pedimos que o Senhor, então, agora tenha a tua mão sobre o pastor Lucas e sobre todos aqui, Pai, que ele venha falar as palavras do teu coração, porque é só isso que interessa. Amém. As palavras do teu coração e que saiam essas palavras indicando o amor do Senhor para nós, nesse plano maravilhoso que o Senhor tem criado, pouco a pouco o Senhor revela, e continuar para sempre, né, Pai? Quando esse plano para a humanidade acabar, vai ter o universo e continua para sempre, né, Senhor? Essa maravilha. Nunca ficaremos em tédio, sempre adoraremos as novas coisas, Senhor. Abençoa o pastor Lucas agora, Senhor. Abençoa falando palavras secretas do seu coração, dadas a poucos ou aqueles que procuram. Que nós possamos entender e conhecer e assentir cada vez mais quem é o Senhor. Quem é o Senhor? E como o Senhor age, como o Senhor movimenta. E o Senhor, ao contrário de muitos que pensam, o Senhor é muito simples, muito, muito simples, para aqueles que dão o coração ao Senhor. Pedimos então a tua bênção sobre essa reunião e sobre todos que comparecem aqui e os que vão ouvir no futuro. O Senhor ama todos, sem exceção, Pai. Sem exceção, todos são todos que foram criados. O Senhor criou uma habitação para todos quando o Senhor criou a alma, porque o Senhor é assim, o Senhor é positivo. O Senhor criou a casa, a habitação no céu para toda a alma que o Senhor criou, Pai, porque o Senhor, olha assim, o Senhor é positivo. Só temos que aceitar o teu convite, Senhor. Obrigado, então, pela tua presença aqui, Pai, pela tua alegria aqui conosco. Estou esperando ver aqui o que vai sair dessa reunião. Em nome de Jesus, seja o teu nome glorificado para sempre, sempre, sempre. Ó grandioso Deus, misericordioso em todos os seus sentidos. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos continuar aqui, que eu achei interessante a gente fazer mais devagar essa parte, né, que nós lemos aqui. Nós estamos lendo aqui a parte dos discípulos que chegam em Cafarnaum, e isso ensina no Mateus 18:1, né, aqui do verso 10, vede, não desprezei nenhum desses pequeninos, porque vos digo que os seus anjos, aí ele colocou aqui guardiães, né, ele colocou guardiães, o Acorud, né, porque ele tem o subsídio de outros livros hebraicos, onde alguns detalhes que não aparecem aqui na Bíblia, ou que é do conhecimento judaico, não foi colocado, né? Então ele resgata alguns detalhes aqui, os seus anjos guardiães. A Igreja Católica acredita nesses anjos guardiães, né? Que são os anjos da guarda, chamados. Cada pessoa, cada um tem seu anjo. E depois a gente pode entrar nesses detalhes dessa situação aí. No céu sempre vem a face do meu Pai que estás no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O que você acha se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não a deixa as 99 e vai pelas montanhas à procura da que se extraviou? E se por acaso ele a encontrar, em verdade vos digo que ele se alegra mais do que com as 99 que não se extraviaram. Portanto, não é a vontade de seu Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Portanto, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende enquanto tu e ele só. Se ele, né, ouvir você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva consigo 1 ou 2, para que toda palavra fique gravada na boca de 2 ou 3 testemunhas. Se não os ouvir, diga a Querrilá, né? Querrilá é a assembleia, a congregação, né, o ajuntamento das pessoas. E se ele não ouvir a Querrilá, considere um gentio publicano. Verdade, eu te digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desamarrar na terra será solto no céu. Eu vos digo novamente, se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedis, será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então tem vários e vários assuntos aqui que dá para conversar bastante sobre eles, né? Então, às vezes, a gente fica com medo de detalhar algumas coisas assim, porque as pessoas precisam ter outros subsídios para entender o contexto que está por detrás das palavras. E aí, se você fala da forma como você já acompanha isso de outros livros, pode parecer estranho, né?
como isso que ele colocou aqui, anjos guardiães, tá? No judaísmo, e consequentemente a cultura nossa, ela é um empréstimo, né? A cultura cristã é um empréstimo da cultura judaica, mas nesse empréstimo não veio toda a cultura para nós não consultamos todos os livros que os judeus consultam, né? E que atrelam as escrituras do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas, no caso aqui, o Michael Rood fez esse atrelamento, dizendo que aqui são anjos guardiães que sempre vêm à face do meu Pai que estás nos céus. Então, essa situação aqui, como eu estava explicando na aula passada, né, que só Jesus viu ao Pai, ele está considerando aqui, né, que existe uma categoria de anjos que são aqueles que estão de frente ao Senhor por causa do estado de pureza das crianças, né? As crianças que são os pequeninos, que têm esse estado de pureza. E quando elas morrem, né, como diz Jesus, né, dos tais é o reino dos céus. E eu tive a experiência da minha filha, a irmã da Ingrid, né, estava com 3 anos de idade, ela chegou para a professora, um mês antes de falecer, ela faleceu de aneurisma, ela teve uma pneumonia, e aí no hospital foi trocar o soro, a gente não sabia que ela tinha aneurisma, ela tinha ataques, a gente pensava que era problema do coração, levávamos no cardiologista, 1, 2, 3, 4, e ninguém descobria nada, e a gente resolveu aceitar aqueles ataques como sendo alguma coisa que nós não sabíamos. E só depois da morte, do quadro clínico que foi dado, ela teve morte cerebral, porque foi descoberto que ela tinha aneurisma, que ela recebeu uma pressão excessiva na hora do parto, e ela nasceu com o ouvidinho sangrando. Eu me lembro que quando eu fui ver ela no berçário, pelo aquele vidro, né, eu vi o ouvidinho dela sangrando, mas eu perguntei para a enfermeira, por que o ouvidinho dela está sangrando? Eu disse, não, é porque houve uma pressão no parto lá, pressão, não sei, pressão do líquido, não sei, não entendo essas coisas. Aí eu achei que aquilo não ia ter grandes consequências. Com o passar do tempo, ela começou a ter desmaios, onde a gente levou nos cardiologistas. E ela teve uma pneumonia, e aí, na hora de trocar o soro, rompeu o neurisma, teve morte cerebral instantânea. O que aconteceu? Um mês antes, ela chegou para as professoras, todas as professoras da escolinha, né, que é ela e a Ingrid, e perguntou, professora, a criança que morre se torna anjinho? Aí a professora, né, para não desfazer da criança, né, sempre compreendendo o que a criança está tentando dizer, né, falou, é verdade, as crianças que morrem tornam anjinho. Ela falou assim, eu vou virar anjinho. Ficou falando isso. E eu sei disso porque no dia do velório, ao invés de ficar lamentando e chorando a morte da minha filha, eu peguei um microfone, pedi para a igreja que o velório fosse feito na igreja para eu dar testemunho para todo mundo na universidade que viesse me visitar. Eu peguei, ao invés de chorar e lamentar, eu preguei o evangelho. Então, as professoras dela vieram naquele dia do velório e contaram essa história para mim, que olha, há um mês atrás ela veio perguntando, isso, o neurisma veio se romper. Então, aí ela veio perguntando isso, e contaram esse detalhe para nós. Então, eu acredito nisso, irmãos, independente das interpretações teológicas, o que eu tenho visto é que os teólogos, eles erram em muitas coisas, eles acertam no geral, erram no específico, né? Quando você pega uma pessoa que recebeu uma revelação e pega um teólogo, você vai comparar o grau de realidade que aquelas afirmações têm, você consegue ver se contrasta essa diferença. Eu acredito exatamente que acontece isso, porque isso explica, por exemplo, por que tem pessoas que têm que viver mais e outras vivem menos nesse planeta, né? Ao contrário do espiritismo, que dizem que é uma reencarnação de um ser que ficou com um débito de alguns anos e tal, não estou falando isso. Estou falando que algumas pessoas têm algum grau de intimidade com Deus já estabelecido de alguma forma, vivem pouco tempo. A tia Ricarda lembra também do filho da tia Celina, né? Também que
viveu pouco tempo, bebezinho também. Então são crianças, né, que, né, talvez tenham essa condição aí de serem puros, inocentes, passam aí 3 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, até no máximo 12 anos, e voltam para Deus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Para mim, o que é interessante aqui nesse verbo é que as pessoas no mundo estão se perdendo, né? E aqui é o perdido usado no passado, né? Então, algo aconteceu, né, no céu, que nos trouxe aqui para essa terra. Eu disse aqui que eu considero que como que eu posso falar? Aquela ovelha que está perdida aqui, das 100 que ficaram lá, no aprisco, somos nós. Né? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa 99, vai pelas montanhas à procura, aqui se extraviou. Então, somos nós que viemos aqui para esse extravio aqui do mundo. Agora, essa parábola é usada também para o fato das pessoas estarem desviadas da igreja. E quando você usa pelo fato das pessoas estarem desviadas da igreja, você vai entrar num negócio complicado lá embaixo, né? É a questão de você ter autoridade de determinar se alguém está salvo ou não, né? Como eu falei na aula passada. E se por acaso ele encontrar, em verdade vos digo que ele se alegra mais com aquela do que com as 99 que se extraviaram. Então, o que acontece quando Jesus encontra aquela ovelha perdida? Né? De alguma forma, por algum mistério, todos se alegram quando um pecador se arrepende, que é como se você redescobrisse um cidadão no céu no meio dessa tenebridade toda que existe na terra, né? Então, nós fomos esse né, todos nós aqui, fazemos parte dessa ovelha que está perdida. E o Senhor nos encontrou, é como se diz assim, olha, eu tenho alguns filhos na terra, né, talvez os anjos não saibam, né, talvez o próprio Jesus não saiba, mas Deus guardou esse segredo para que haja alegria quando encontra, né? Então, quem é encontrado? De que maneira? Quando a pessoa se arrepende, crê que Jesus é Deus. Porque essa prerrogativa de crer que Jesus morreu e ressuscitou não é dada para todo mundo assim. 100% da humanidade recebeu isso. Não. Então, o Senhor está distribuindo essa oportunidade para todos, mas poucos, eu não digo poucos, mas não na totalidade o mundo responde da mesma forma. Então, o que eu entendo aqui é que a vontade do meu pai é que nenhuma desses pequeninos se perca. Como ele está misturando aqui os dois sentidos, o sentido que ele tinha falado das crianças e o sentido das ovelhas, né? Então ele não quer que nenhum de nós aqui se perca, porque nós fazemos parte dessa 100ª ovelha que se extraviou, né? Então, e aqui tem um recurso, né, que está sendo usado aqui para levar a ovelha de volta. Então, se não ouvir, considere o gentio e publicano, né? Que para o judeu, o gentio e o publicano é aquele cara que não quer saber das coisas de Deus. Não quer nada com Deus, né? Ele é um ser do mundo, né? A sua participação é apenas no mundo, né? Bom, embora Deus tenha salvado os gentios e publicanos. Em verdade, te digo que o que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desamarrar na terra, tá bom, Deus que abençoe. Desamarrar na terra será solto no céu. Eu digo novamente, se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedir, será feito meu Pai que estás no céu. Então, esse versículo também aqui, você pode usar ele, né, para requisitar de Deus vidas, tá? Porque o sentido aqui é você salvar vidas, requisitar as almas, né, que estão perdidas, ok?
Pois onde tiverem 2 ou 3 reunidos, meu nome estará no meio deles. Esse versículo aqui quer dizer quando você está de acordo com a vontade dele, em concordância, né? Como já foi dito uma vez, que Deus está em todo lugar, que ele é onipresente. Mas Jesus estará onde 2 ou 3 estiverem reunidos no mesmo sentido. Amém? Então vamos ver lá aqui se a gente esclarece mais alguma coisa, lendo o restante aqui. Então Kefa foi até ele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão por pecar contra mim? Até 7. 7 é um número perfeito, né? Yeshua disse, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, se você usar o livro de Daniel para fazer essa conta, dá o tempo até a volta de Jesus. Então, até a volta de Jesus, as pessoas estarão tendo oportunidades de se arrepender. Então, além de ter um fator multiplicativo aqui, para que você tenha uma misericórdia sem limite, né? Isso também tem um prazo temporal que é até a volta de Jesus, que é os 70 vezes 7, que é da semana de Daniel. Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar conta com seus servos. E começando a fazer as contas, ele foi apresentado com um que lhe devia 10.000 talentos. Aquela questão da dívida que eu falei lá na live do pastor João, esse sábado agora. Como não podia pagar, seu senhor mandou vender a ele, a sua mulher e os filhos e tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrando rogou dizendo, Senhor, tolera-me e eu pagarei tudo. O senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aquele servo, porém, saindo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que é uma dívida muito menor do que 10.000 talentos. E agarrando ele, o sufocou, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, prostrando seus pés, rogou-lhe, dizendo, tem paciência comigo e tudo pagarei. Então a mesma coisa que ele falou para o seu senhor, agora o servo, né, teve um conservo, né, que está pedindo a mesma coisa que ele pediu para o senhor, tem paciência que eu vou te pagar. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Então ele tinha alguma autoridade de prender, né, e quando você não perdoa as pessoas, você está prendendo elas, né. Então, o fato de você não perdoar, você está fazendo aquela pessoa viver dentro do seu coração numa prisão, tá? Quando seus conservos viram o que estava acontecendo, né, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Seu senhor, então, chamou e disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me imploraste. Não devias tu também ter misericórdia do teu conservo, como eu tiveste misericórdia de ti? Então, seu senhor se indignou e entregou aos carrascos até que pagou tudo o que ele devia. Tá? Então, tem pessoas que interpretam aqui que é o seguinte, a dureza do coração dessa pessoa não permitiu, né, ela ter direito ao reino, né, por um determinado tempo, até que pagou toda a sua dívida, né. Então, foi feita uma justiça aqui na mesma proporção, tá? Aí, como as pessoas gostam de jogar os outros no inferno, eles dizem assim, tá vendo, o cara foi lançado no inferno, mas aqui não está dizendo, não. Está dizendo que ficou ali preso até o que devia. Em várias parábolas também, em várias situações, falam de açoites, né? Pessoas vão receber açoites, e onde pessoas que tiveram talentos e não usaram, onde que elas vão receber esse açoite? Né? Se até lá Jesus está voltando, e enquanto isso a pessoa está vivendo. Então, alguns interpretam que durante o milênio, pessoas não estarão participando do reino, porque estarão esperando, né, o tribunal, juiz do trono branco, porque estão nesse estado de açoites. Não é um estado definitivo de perdição, mas é um estado de açoite. Tá? Aí, baseado nisso, a Igreja Católica criou o purgatório. Mas se você pensar na visão católica, o purgatório é o inferno. Certo? E aí, as pessoas padeceriam no inferno por um tempo, até pagar suas dívidas. E como foi criado indulgências, aí faz-se missa por aqueles que estão agora no purgatório pagando, porque
guardaram água, guardaram rancor, são filhos de Deus, mas não estão preparados para herdar o reino. Então, essas pessoas fazem esse tipo de interpretação. O que eu entendo aqui, que não é o caso de você considerar que as pessoas estão no inferno, mas como existe uma dívida a ser paga, em algum lugar, né, depois da morte, essas pessoas têm algum tipo de punição, que não é a punição do inferno, mas sim uma punição, como que eu poderia dizer, mais curta, ou tem uma palavra melhor para dizer isso. Não é uma punição eterna, é uma punição por um tempo determinado. Aí onde que eu estou me baseando para falar isso? Quando você lê o livro de Enoque, que Enoque é levado nos vários lugares, nos vários céus, e o que acontece em cada céu, porque para o judeu, né, o céu é tudo que está acima da cabeça do homem, né? Aí eles contam 10 céus, né? 7 a 10 céus. Então ele mostra alguns lugares onde as almas vão, certo? E ficam reservadas, assim como também tem os lugares onde alguns espíritos estão aprisionados. Então, nessa viagem que Enoque faz, ele conta diferentes lugares. Não faz um único pacote de um único inferno, de um único lugar onde as pessoas estão tudo ali gritando, né, daquele jeito. Então, existe um lugar de tormento, sim, né? Existe o Tártaro, existe tudo isso aí, mas não é colocado assim de uma forma, todo mundo ficou ali naquele mesmo lugar. Não. Se você vê o livro de Enoque lá, você vê camadas em lugares diferentes, né, para cada tipo de situação. Assim também meu Pai Celestial fará a vocês, se vocês não perdoarem a cada um de seus irmãos suas ofensas de todo o coração. Eu sempre volto a dizer que o coração é o mistério de tudo, né? Quando a gente entender o que é o nosso coração, a gente já vai resolver muitos problemas, né? Ou pelo menos Deus, né, vai resolver para nós, porque nosso entendimento vai aumentar. Então, o que acontece com essa questão, voltando lá à questão do anjo? Quando Pedro foi preso, nós vamos ver esse Ato dos Apóstolos, ele apareceu na porta, batendo na porta, e uma garota foi lá, abriu aquela janelinha pequena, não abriu a porta, e olhou e viu Pedro lá, abre a porta, eu estou aqui. E Pedro estava preso. Então ela voltou para dentro, a menina se chamava Rod, e contou para os outros apóstolos que Pedro estava na porta. Aí ninguém acreditou, porque ele tinha sido preso, né? E ele não ia sair de lá tão facilmente. O que aconteceu? Alguém comentou ali, e ficou registrado, não deve ser Pedro, deve ser o seu anjo. O que eu entendo disso? Que todos nós temos o nosso anjo da guarda, assim como foi colocado ali por Michael Root. E ele assume, em determinadas ocasiões, a mesma aparência que nós. E isso era de conhecimento dos judeus, que o anjo, muitas vezes, nos substitui em algumas situações. Para confirmar isso, eu tinha lido isso e tinha entendido isso há muito tempo. Quando eu conheci o irmão Getúlio, teve uma irmã que recebeu a visita dele numa casa, e ele foi visitar aquela irmã pela primeira vez. Aí a irmã falou assim: esse irmão aqui já veio aqui na minha casa. E ele falou: não, irmã, eu nunca vim aqui na sua casa. Não, já, irmão, você já veio, fez isso, e relatou para ele mesmo, né, o que ele tinha feito lá. Aí ele contou para nós e falou assim: irmãos, como eu li na Bíblia que nós temos um anjo, que é conforme o nosso rosto, eu acredito que foi o meu anjo que foi lá. Então a gente tem esses relatos contados, né? Eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu perdi o meu primeiro doutorado, que fui humilhado lá porque coloquei versículo bíblico na entrada de cada capítulo, e Deus falou que eu ia ser reprovado. Antes da banca começar a me julgar, eu vi uma nuvem negra
cobrindo a minha vida, e uma certeza muito forte, apesar de eu orar e clamar, porque eu queria me livrar do doutorado, que eu ia ser reprovado. Aí a minha defesa durou mais que 8 horas, pelos regimentos da universidade, da USP, em São Carlos, poderia ter sido anulada aquela defesa, mas foi um complô contra o cristianismo, porque, como eu tinha colocado versículos, eles nem chegaram a avaliar o mérito do trabalho, encontraram os defeitos que eles precisavam para reprovar. E até alguém falou assim, Lucas, você quer que eu filme a sua defesa? Eu falei, não precisa filmar não, e devia ter filmado, né? Mas tudo permissão de Deus. Quando eles me deram o prazo, né, porque eu já tinha um artigo publicado no Internacional, tudo, aquele negócio todo, e eles não tinham força técnica para me reprovar. Aí eu peguei, eles me deram um prazo de 30 dias para fazer as correções, e depois a banca ia se reunir novamente para me dar a aprovação ou não. Mas tudo foi feito de uma forma que eles decidiram online, né? Naquela época não tinha nada online, eles decidiram online, a minha reprovação via e-mail, tá? Aí quando eu cheguei em casa, eu estava deplorado, trabalhando 4 anos para receber um título e tinha sido reprovado. Aí o que aconteceu? Eu orei. E eu me lembrei disso que o irmão Getúlio falou, do anjo. Eu falei, Senhor, não tenho condições de fazer essas correções, porque eu estou totalmente de saúde emocional e tudo debilitado para fazer as correções e entregar. E do número de correções que eles pediram, era impossível praticamente apresentar aquelas correções prontas em 30 dias. Eles já fizeram isso calculando que eu não ia apresentar, que eu ia pedir prazo, prorrogação e aquela coisa toda. E eu orei e falei, Senhor, o irmão Getúlio fala que nós temos um anjo igual a nós, que pode nos substituir em ocasiões assim. E eu orei e falei, Senhor, então, investe o meu corpo, minha carne desse anjo, e me põe para fazer essas correções. Irmãos, é incrível como eu levantava de manhã, eu sentava no computador, trabalhava com uma eficiência altíssima que eu nunca vi, fazendo todas as correções, não sentia canseira, e eu não via o que eu fazia. Depois de tudo, estava pronto. Era como se eu estivesse ali, fazendo aquilo durante aqueles 30 dias. O que aconteceu? Depois dos 30 dias, a tese estava totalmente corrigida da forma como eles disseram. Tudo que eles disseram que estava errado, eu contei. E reapresentei a tese. Eles inventaram outras desculpas para me reprovar, e eu fui reprovado, e depois tive que fazer outro doutorado em Curitiba, na UFPR, em Paraná. Então, a história aqui que eu quero contar não é do meu doutorado, é o fato de eu ter sido substituído pelo anjo durante esses 30 dias, levantando de manhã cedo e fazendo uma tarefa que era impossível para mim, dado o meu estado de saúde e o meu estado emocional. Fiz aquela oração, alguma coisa tomou meu corpo espiritualmente ali com muita força e me deu essa condição. Bom, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, irmãos, são aqueles momentos mais terríveis que você passa, e quando você se joga para Deus, ele faz um milagre que você não consegue compreender como ele fez aquilo. Eu creio sim, irmão, porque só para dar um testemunho também, né, eu fazendo faculdade ali, aí me pediram TCC, a minha filha também, ela já ia ser jubilada, né, eu nem conhecia esse termo, ela falou, mas se eu não apresentar meu TCC, eu vou ser jubilada. Eu disse, meu Deus, não aceito isso na vida da minha filha. Aí ela tinha rascunhado ali o que ela queria falar, né, sobre o que ela queria. Aí eu peguei aquilo, eu disse, Senhor, eu nunca vi isso na minha vida, eu ainda estava fazendo faculdade, mas o Senhor pode me ajudar, eu não quero que a minha filha seja jubilada. Olha, Deus me abençoou de uma forma tal, que ela tirou 10 nesse TCC, depois eu fiz um vídeo com ela, expliquei tudo a ela, né,
Mas aquilo não veio de mim, não. Veio porque a força do amor, né? Eu não queria que a minha filha fosse jubilada. E eu crendo ali que Deus podia me ajudar, uma coisa que eu nunca fiz. Minha filha foi aprovada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pois é, a Ingrid também participou desse tempo aqui. Eu fui apresentar o meu trabalho em Bruxelas na época. Eu só vou terminar aqui minha segunda parte. Aí eu tinha lutado. Deixa o pastor João falar, depois eu termino. Pode falar, pastor João. Sim, eu lembrei aqui de um caso que eu li aqui de um dos profetas já falecidos aqui. O Senhor tinha enviado ele e outro amigo dele a Washington, esse grande profeta pastor, e apareceu uma foto de um amigo dele, acredito que em outro país, e ele falou claramente isso que você acabou de falar, viu, pastor? Que era exatamente a cara do amigo dele, com barba e tudo, e não era o amigo dele. E ele falou que isso era um anjo mesmo, que eu estou tentando procurar aqui esse negócio, mas eu ia falar que eu li sobre isso aqui já, sabe, no caso aqui desse profeta, que ele tirou foto, até saiu no jornal, e ele achou a foto e não era nem um amigo dele. Eu só queria falar isso aqui, que eu já li sobre isso aqui. É só isso. Pode falar, pastor João. Jones. Amém, amém. Então, a gente estava, né, da relação dos textos ali, né? A gente sabe, porque como a gente recebeu misericórdia de Deus e perdão de Deus, a gente tem que demonstrar isso para o próximo, entendeu? Da mesma maneira que a gente recebeu de Deus, a gente tem que dar, né? É isso que a gente interpreta nesse texto, né? E realmente o cidadão ali recebeu o perdão e não perdoou o próximo, né? Então Deus viu isso como algo muito ruim, né? Agora, pessoalmente, eu creio assim que existe uma punição, existe a punição, claro, mas ela é proporcional aos teus atos, né? Também, exatamente o que se aqui na Terra, por exemplo, alguém vai lá, rouba uma galinha, o outro é estuprador, né? Então, eu vejo a justiça de Deus nisso, né? Que as coisas são proporcionais, são aos atos que você cometeu, né? Então é uma coisa. Agora, eu lembrei também, né, quando veio uma senhora orar aqui, né, por nós, pela Nilva, essa senhora olhou para mim, ela tinha certeza que ela tinha me visto em algum lugar, né? Tinha certeza. Eu falei, não lembro, não. Daí ela falou assim, ela lembrou, ela falou assim que tinha então me visto num sonho, que era para eu vir, né, pedindo para ela vir aqui orar. Ela falou isso, né? Então ela tinha me visto no sonho. Ela perguntou, ela tinha certeza que me conhecia. Ela falou assim, né? E eu falei, não, acho que não lembro, não. Mas disse que ela tinha me visto então no sonho, que era para ela vir aqui, né? Mas amei, isso é segundo ela, né? Ela que falou isso. Então, Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, conforme o pastor é o rebanho, né? Quando o pastor crê nos milagres, crê nas coisas maravilhosas que Deus faz, as pessoas na igreja têm uma perspectiva diferente daquelas pessoas onde são conduzidas por pastores mais racionais, né? Isso eu tenho 40 anos de caminhada, já visitei todo tipo de igreja que vocês imaginam, então eu já observei, né? Pastores incrédulos cuidam de ovelhas incrédulas, né? E pastores mais crentes cuidam de ovelhas mais crentes, né, e mais virtuosas. Então, eu procuro não dar limitação nenhuma para o poder de Deus, né, e as limitações que eu tenho, né, são aquelas que eu quero superar, realmente. Então, eu estou contando isso aí para vocês verem um outro milagre. Agora que minha filha fez um comentário, foi o seguinte, como invalidaram aquela minha tese, eu já tinha artigos internacionais publicados e tudo, elogios de grandes cientistas, mas foi uma questão política, porque uma das pessoas da banca falou assim, eu não acredito em Deus, eu acredito na sociedade, no progresso humano, e começou a me humilhar.
ele tinha um projeto com a Embraer que ele fazia um serviço que ele cobrava R$200 mil, e eu ia fazer o mesmo serviço cobrando 5 mil. Então aquilo lá deve ter mexido com ele, dor de cotovelo e tal. É um professor da Unicamp, ele ainda está atuante ainda aí. Vou falar o nome aqui não. Bom, o que aconteceu? Eu, para validar o meu trabalho, eu comecei a procurar, como minha avó falava assim, filho, joga pedra na lua, a avó Raulina, a tia Ricarda conheceu ela. Eu falei, senhor, eu trabalhei, publiquei em artigo internacional, preciso do título, e estão dizendo que meu trabalho não vale coisa alguma, eu vou continuar. Comecei a traduzir os capítulos todos para o inglês, para poder publicar o máximo que eu pudesse fora do Brasil. Aí tinha um congresso, eu tinha feito um cálculo matemático transformando a mecânica da fratura no ponto de vista da teoria do cálcio, uma coisa que ninguém tinha feito. A minha tese era sobre teoria fractal aplicada à mecânica da fratura, que era uma remodelação da mecânica da fratura usando o fractal, uma coisa que poucas pessoas tinham feito no mundo. Eu peguei uma vertente diferente de todo mundo que tinha feito, russos, italianos, americanos, e fui elogiado no congresso porque a maneira como eu fiz ficou muito mais prática para os engenheiros usarem, né? As outras vertentes eram muito matemáticas. E os engenheiros não gostam muito de ficar com aquele monte de equações malucas lá. Eles criam coisas mais práticas. Aí, a cereja do meu bolo era colocar a teoria do caos junto com o meu trabalho. Aí eu encontrei um congresso de caos na universidade de origem do pai da teoria do caos, que é o Pierre Verhulst, que foi que começou a teoria do caos, né? E o que aconteceu? Aí tinha um congresso lá em Bruxelas, na Bélgica. Aí, como eu tinha ouvido aquele conselho da minha avó, né, que era joga pedra na lua, eu falei, vou mandar o meu trabalho lá no congresso, mandar um resumo, tudo, explicando as minhas ideias, e aí vamos ver, se for aceito, eu vou estar jogando pedra na lua, eu vou acertar a lua, né? Aí, dali um mês, mais ou menos, depois que eu submeti o trabalho, veio a resposta. Seu trabalho foi aprovado para apresentar no Congresso de Teoria do Caos, em Bruxelas e tal. Aí eu fiquei nervoso. Eu falei, oh Deus, por que você não me reprovou esse trabalho? Eu falei, agora você me jogou em cima do muro. Eu tinha 20 centavos no bolso, gente. 20 centavos eu olhei no bolso, assim, o que eu tinha na carteira? 20 centavos. 20, 25, 2 moedas de 10, uma de 5. Aí eu falei, meu Deus, não tenho dinheiro, como é que eu vou para Bruxelas, a Bélgica? Aí fiquei chorando no quarto de joelho. Falei, senhor, o senhor me colocou em cima do muro. O pessoal daqui da universidade me reprova. O pessoal lá na Bélgica me aprova. Aí eu fiquei chorando. Aí a minha filha era pequenininha, né, mais nova, né? Entrou no quarto e falou assim, pai, não tenta ajudar Deus, não, faça a sua parte. Aí a Angel falou isso para mim, não tenta ajudar Deus, não, faça a parte. Aí eu levantei, né? Fiz que nem me Davi, né? Quando eu tinha perdido o filho lá, levantou, tomou um banho e fui atrás fazer a minha parte. Aí eu fui no banco, Banco de Minas Gerais, né? Que tinha um subsidiário aqui em Ponta Grossa que fazia empréstimo para professores, né? Consignado. Aí eu fui fazer um consignado lá para pagar a passagem para Bruxelas com a cara e a coragem. Só para comprar a passagem, o resto eu ia me virar. Eu sou acostumado a passar fome mesmo, então. Bom. Aí fiz um relatório de viagem, né, para a universidade, pedindo alguma ajuda financeira. E quando eu apresentei, que eu ia apresentar um trabalho na Bélgica e tal, os professores, os colegas meus, deram maior apoio, aí conseguiram uma passagem, as passagens de trem, né? As passagens de trem. Eu tinha assistido, não sei se alguém já assistiu um filme do Elvis Presley, O Seresteiro de Acapulco, alguém já assistiu? Se alguém já assistiu esse filme do Elvis Presley, Seresteiro de Acapulco? Quem não assistiu, assiste, é bem engraçado. O Elvis Presley se torna um cantor famoso do dia para a noite. Então eu fiz a técnica do Seresteiro de Acapulco, né? No Seresteiro de Acapulco, o garoto fala assim, por quanto você quer cantar? Aí o garoto fala assim, ó, eu quero metade do que você cobrar. Aí ele falou assim, 500 pesos. Aí eu falei, não, 500 pesos está muito pouco, você vai cantar por 4.000 pesos. Ou 3.000 pesos, uma coisa assim.
Aí ele falou assim, não, é muito, eu sou um cantor do interior, eu não tenho experiência, não, você canta bem, você vai cantar por tanto, e metade vai ser minha. Aí ele telefona para um hotel, aí diz que tem um cantante muito bom que quer cobrar 500 pesos. Aí o cara fala, eu aceito. Aí telefona para o outro hotel e fala assim, já tem um cantante que vai cantar no hotel tal por 500 pesos, não, por 1.000 pesos, ele já dobrou, né? Aí disse, não, eu ofereço tanto. Aí ele liga para o outro hotel, já usa o preço do hotel anterior dobrado para dizer que ele vai cantar no outro hotel. Aí chega no valor que ele quer, aí ele fecha o contrato. E o que eu fiz? Eu peguei e comecei a ligar para todos os meus amigos que eu tinha na Europa, né? E falei, estou indo para Bruxelas apresentar um trabalho no Congresso. Aí eles falaram assim, vem aqui, passa aqui, que eu te dou hospedagem. Eu falei, ganhei hospedagem na Alemanha. Da Bélgica eu fui para a Alemanha, da Alemanha eu fui para a França, da França eu fui para a Espanha, da Espanha eu fui para Portugal. Juntei todos os meus amigos na Europa, cada um me dizia assim, eu te dou as passagens, eu te dou o trem, eu te dou a hospedagem. Aí eu conheci 5 países. E aí o que aconteceu? O milagre maior não foi esse, que foi minha esperteza, né? Eu, quando estava uma semana de decidir se ia viajar ou não, eu liguei lá mandei um e-mail naquela época lá para o chefe do Congresso dizendo, vou desistir da viagem porque eu não conseguia dinheiro. Eu só tinha o dinheiro da passagem, que era um empréstimo que eu tinha feito, eu ia voltar e ficar endividado. Aí ele falou assim, você tem preconceito contra negro, judeu? Eu falei, não, eu só faltei falar para ele, eu sou nordestino, né? Não tenho preconceito contra ninguém, né? Aí ele falou assim, me espera um mês, daqui um mês você espera para mim, um mês, 15 dias, ele deu um prazo lá, não me lembro direito, que eu volto a falar com você. Falei, tranquilo, pode deixar que esperar. Aí eu estava com o dinheiro da passagem, consegui o dinheiro da universidade dos trens, né, porque estava no protocolo, né, isso aí para receber, e eu lá, para decidir se ia viajar. Aí dali um tempo ele mandou um e-mail para mim e falou assim, olha, é aniversário de Bruxelas, o rei da Bélgica vai pagar a despesa de todos os cientistas que vierem do mundo inteiro, com hotel pago, tudo pago. Aí eu ajoelhei. Sim, você vai ficar no hotel do Príncipe Albert, só não pode usar camiseta, é paletó e gravata. Eu ajoelhei. Aí você vai ficar num quarto com um iraniano e um russo. Aí eu ajoelhei no meio do departamento, levantei as mãos para o céu e glória a Deus, ali na frente de todos os meus colegas professores. Então, eu tinha a minha viagem, que eu tinha financiado, tinha o trem para andar na Europa inteira, que a universidade ia paga, tinha hotel pago, hospedagem paga, e eu tinha só que comprar umas roupinhas boas, né, para ir lá no hotel do Príncipe Albert. E quando eu ia tomar café, tava aqueles generais, aqueles oficiais, tudo de gala, assim, tudo com roupa de gala, né, sentado lá, né, tomando café junto comigo lá de manhã cedo, né. Então foi assim que Deus fez essa obra. Aí a professora falou assim, que estava do meu lado quando eu ajoelhei e contei para eles, né, aí falou assim, tem gente que nasceu de bunda para o sol, esse aqui nasceu de bunda para a lua. Aliás, de bunda para a lua, esse aqui nasceu de bunda para o sol. Falou desse jeito. Porque eu tinha recebido essa bênção gloriosa, né, da parte de Deus. Esse milagre maravilhoso de ter tudo pago. Vamos lá. E Yeshua veio a Cafarnaum e quando ele estava em casa, ele perguntou aos seus discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles ficaram em silêncio. Porque no caminho haviam disputado entre si quem seria o maior. Ele sentou, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomou o menino e pôs no meio deles, tomando nos braços e disse, quem recebeu uma criança assim em meu nome me recebe, e quem me recebe não me recebe, mas sim aquele que me enviou. Amém? Então aqui, o primeiro e o último significa aquele que dá lugar aos outros, né? E não a si mesmo, tá? Essa é a ideia que está aqui. Dá lugar sempre aos outros, em primeiro lugar. E o Renan respondendo, dizendo, mestre, vimos alguém que expulsa demônios em seu nome, mas ele não nos segue, nós o proibimos, porque ele não nos seguiu. Mas Yeshua disse, não o proibais, porque não há ninguém que faça milagres em meu nome, que depois possa falar mal de mim.
Então, se ele estava expulsando em nome de Jesus, é porque ele tinha algum conhecimento, né? E tinha crido, né? E aí Jesus completa dizendo aqui, ó, estão fazendo milagre em meu nome, então não tem como falar mal de mim, porque estão fazendo pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo você não fala mal de Jesus. Então, pois quem não é contra nós, é por nós, né? Então, o Elon Musk diz que não é contra Jesus. Então, acredito que ele vai ser usado por Deus para algum bom propósito nessa terra. E qualquer que vos der um copo d'água em meu nome, porque sois do Messias, né? Em verdade te digo que não perderá a sua recompensa. Né? Nós vamos passar por um tempo em que nós vamos até precisar de um copo d'água em momentos bem difíceis. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria se uma pedra no moinho fosse amarrada ao pescoço e lançada ao mar. Né? Essa situação aqui, eu não vejo ela da forma negativa, eu vejo ela da forma positiva. A pessoa que reconhece o escândalo que causou para uma criança, como estupro, como qualquer outro mal que pode ser feito a uma criança, né? Ou que tem sido feito até agora, né, nessa humanidade aí maluca que nós temos, eu acredito que essa pessoa, se ela tiver o julgamento da situação, né, nesse grau de arrependimento, que ela prefere morrer, né, reconhecendo a maldade do seu coração, né, ele diz aqui, né, que melhor seria, né, então quer dizer que a pessoa já está se submetendo a um juízo severo, né, então, certamente, o arrependimento vai chegar àquele coração, né. Se a sua mão fizer cair, corte-a. É melhor para você entrar na vida com um braço do que com as duas mãos e ir para o Gehinom, ao fogo que não pode ser apagado. Então, os lixões, eles têm aqueles fogos por reações químicas, que se autoencandecem, né? E eles não podem ser apagados, uma vez que eles iniciam. E Jesus está comparando aquele lixão do Gehinom, né, lá de Israel, com o fogo eterno, onde seu verme não morre e o fogo nunca apaga. Aqui é o seguinte, nós estamos aqui na Terra para matar esse verme da carne, né? Esse verme aí a gente não consegue salvar o velho homem, né? O velho homem tem que ir para a cruz e morrer. Porque o velho homem é aquela natureza que foi instaurada em nós pelo pecado da desobediência lá ao comer do fruto do bem e do mal. Então, o Senhor nos fez nova criatura para não precisar da velha, certo? Então, quem não matar essa velha criatura, tem essa condição aqui, ó. O verme não morre, o fogo nunca se apaga, tá? Certo? E se o teu pé te fizer cair, corte-o. É melhor que você entrar coxo na vida do que ter os dois pés para ser lançado no Gehinom, no fogo que não pode ser apagado. Olha, se você ver bem as entrelinhas, você consegue ver que o corpo do pecado que pode ser cortado não é necessariamente corpo físico. Porque quem vai para o lago de fogo, ou para alguma coisa desse tipo, não vai como corpo físico da maneira como estamos aqui, né? Tá? Então você consegue perceber que nós podemos, né, perder os membros da carne, né, do corpo do pecado, né, e mantendo o nosso corpo físico, a integridade do nosso corpo físico, né, fazendo morrer essa natureza. A ideia é fazer morrer a natureza carnal. Onde seu verme não morre, o fogo nunca se apaga. Isso aqui, eu acredito que Satanás, como ele quer imitar Deus, Deus vai nos dar a vida eterna, ele criou uma certa eternidade para a carne, onde a carne se refaz, se remonta, né? Então, é dessa maneira, o verme nunca morre, né? O fogo nunca apaga, tudo bem, isso nunca vai apagar, mas o verme nunca morre. Então, a pessoa condenada, ela não tem mais, aliás, ela se restitui sempre, né, da sua condição do velho homem, né, porque não foi morto devidamente pelo sacrifício da cruz de Cristo, né, que é o que mata, né, o velho homem. E se seu olho o fizer cair, tire-o. É melhor você entrar no reino de Jeová com um olho do que ter os dois para ser lançado no Gehinom, onde seu verme não morre, o fogo nunca apaga, pois todos serão salgados com fogo, e todos os sacrifícios serão salgados com sal.
Bom é sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que você temperará seu sacrifício? Tenham sal em vocês e tenham shalom uns com os outros, né? Então, essa é a situação do sal aqui e do fogo. Paulo fala que todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. E a obra que resistiu ao fogo, ela é de prata, ouro, pedras preciosas. As obras que não resistem ao fogo são de palha, né, ou de madeira. Mas, contudo, será salvo como pelo fogo, né, por causa do fundamento, tá? Que é Jesus. Então, os discípulos começaram a discutir qual deles seria o maior. E Yeshua, percebendo seus pensamentos e seus corações, pegou uma criança e colocou ao lado dele, e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que é menor entre todos vocês, esse é o maior. Então Yohanan respondeu e disse: mestre, vimos alguém que expulsa demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque não segue conosco. E Yeshua disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então, o inimigo de Jesus, ele tem declarado a sua oposição a Jesus, né? Pelo que está escrito aí, ele tem um posicionamento declarado contra, né? Amém? Vamos lá, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quis colocar esses testemunhos, mas se alguém quiser fazer um comentário específico do texto, pode comentar à vontade aí. Pode falar, professor. Amém. Tem um livro da Mary Baxter, né, Divina Revelação do Inferno, lá, né? Já ouvi falar. Tem um grau de punição que, né, a pessoa fica numa forma até esquelética, assim, espiritualmente. Aí tem vermes andando, né, dentro da pessoa, assim. Agora, eu acredito que eu acredito que esse verme tem a ver de a pessoa ter sido um verme nessa terra aqui, né? Então, é complicado. Você tá meio usando... Tudo bem. Né? Tá uma correspondência. O que dá para... Pode falar, pastor João. O que dá para perceber é que existe uma condição que a nossa carne, ela não tem proveito algum. É tudo pelo Espírito que Deus vai nos dar a condição. Pode falar, pastor João. Sim, eu dei uma corrida aqui depois que você falou do anjo. Eu achei. Deixa eu ver, tem gente compartilhar aqui? Não tem, né? Pode compartilhar, eu paro aqui e o senhor compartilha. Pode ir lá. Então, esse aqui é eu procurei rápido aqui e achei. Esse aqui é do Chuck Youngsburn. Esse é um grande profeta. Ele já apareceu já. Isso aqui, essa foto aqui, foi mandada para ele, que parece que é como ele aparecia naquela época. E não era ele. E estava em outro país. Representando ele. Eu vou continuar aqui, você vai ver ele. E mandaram para ele e ele foi e falou aqui, a Gabriel, e ele perguntou ao Senhor, aqui está ele falando para essa plateia aqui no Clube de Profecia, e ele aqui está falando, realmente, o Senhor falou que sim, tinha anjos representando ele em outro país. Eu não lembro, não li tudo aqui, mas eu lembro muito bem disso, que ele foi o primeiro que em toda a minha carreira eu tenho ouvido falar sobre isso, e você agora é o segundo. E o Senhor confirmou com ele que era um anjo mesmo, mais tarde ele conheceu até um anjo, que acreditava na América do Sul, aqui em algum lugar, deixa eu ver, acabou aqui, estava na América do Sul em algum lugar, e aqui está a foto do anjo que parece com ele, naquela época, e foi mandado. E o Senhor confirmou que era um anjo realmente, tá? Para ele. Era só isso, porque o Senhor foi o segundo que jamais mencionou isso para mim, e quando eu vi isso pela primeira vez, falei, nossa, é só isso, querido. Amém, glória a Deus. Bom, então vou voltar aqui a compartilhar a tela, para a gente andar mais um pouco aqui. Ainda nós temos aí mais uns 20 a 30 minutos. Bom, então, a família de Yeshua parte para a festa dos tabernáculos. A família de Yeshua parte para a festa dos tabernáculos, né? E seus discípulos passam a noite em sua casa em Cafarnaum. 11º dia do 7º mês, 4027, quarta-feira, 1º de outubro do ano 27 da nossa era, semana 33, dia 228.
Isso aqui está em João 7:29. A festa de Sukkot, a festa do tabernáculo, estava próxima. Aqui tem um comentário que ele diz assim, que ao meio da revista de 1911, João 7:21, está escrito a festa dos judeus, né? E ele já discutiu isso lá em João 5, no evento 48, quando ele fala que essa festa dos judeus foi inventada por Eusébio para poder criar o espaçamento aí de 3 anos e meio do ministério de Jesus, que ele fala que não tem como isso ser matematicamente correto, tá? Então é o seguinte, quando eu fiz essa tradução para Michael Rood, eu tive que estudar a tradução do João Ferreira de Almeida, que essa aqui é Almeida Revista Corrigida de 1911, e ele se baseou nos textos gregos, tá? Ele se baseou nos textos gregos. Então, João escreveu o seu evangelho no hebraico, tá? E o original hebraico, o Apocalipse original é hebraico, Mateus em hebraico, depois foi traduzido para o grego, e só sobraram as cópias gregas. Então, quando a gente vê essa festa dos judeus colocada da forma como ele critica, que ela foi colocada assim, de uma forma assim, meio assim, achando que estava dando um desprezo, né? A festa dos judeus, porque cada festa tem o seu nome. Então, se tivesse havido mesmo essa festa, João teria se referido a ela pelo nome, tá? Como ele fez nas outras passagens, festa dos tabernáculos, Páscoa e assim por diante. Então, a festa de Sukkot, a festa do tabernáculo, estava próxima. E seus irmãos lhe disseram, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Porque ninguém que tenta se dar a conhecer faz algo em segredo. Se você faz essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditaram nele, né? Então aqui estava uma prova de incredulidade dos irmãos pelo fato de estar querendo que ele se promova, né? E não deixando Deus realmente fazer as coisas acontecer. Então Yeshua disse-lhe, minha hora ainda não chegou, mas a sua hora está sempre pronta para subir a Jerusalém, né? Uma vez o chefe do departamento chegou para mim assim, você vai morrer. Aí eu falei esse versículo para ele ficou assustado, né? Eu falei, a minha hora não chegou, né? Mas a sua hora está sempre pronta. Ele ficou tão apavorado que eu consegui evangelizar ele depois disso, né? Então, é engraçado, né? Esse versículo aqui, usado para os pecadores, é isso mesmo, né? A hora dos pecadores está sempre pronta. O que convém é ele se arrepender, né? Porque quando ele se arrepende é que as horas dele começam a ser prolongadas, né? O mundo não pode te odiar, mas ele me odeia, porque eu testifico dele que as suas obras são más. Né? O sistema do mundo, obviamente, né? Porque nós temos o planeta Terra, né? Diferente do sistema. Vamos ver lá. Subam vocês para a festa. Ainda não fui a essa festa, porque meu tempo ainda não terminou. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. E esse episódio aqui, ele manda ele para frente e ele vai escondido, porque ele já está sendo ameaçado de morte, e ele não quer correr o risco de ser morto, a facada, ele tinha que passar pela cruz. Então, a morte tinha que acontecer conforme Deus colocou para que ele cumprisse, tá? Então, é por isso que ele se resguarda, mas ele, como judeu, ele cumpre todas as festas, tá? Yeshua e alguns discípulos, e havendo dito isso, ficou na Galileia. Yeshua e alguns discípulos de confiança viajam para Jerusalém, cruzando Samaria, quando se cumprisse o tempo em que devia subir a festa. 12º dia, 7º mês, 4027, quinta-feira, 2 de outubro do ano 27, semana 33, dia 229. Lucas 9:51, João 7:10. Uma observação que eu quero dizer é o seguinte, Jesus aqui está cumprindo tudo que o Pai disse que era para ele cumprir. Tudo. No tempo certo, na hora certa, no lugar certo, dizendo a coisa certa, indo para o lugar certo, fazendo a coisa certa. A minha família, alguns da minha família, junto com meu pai, gostam muito de jogar na loteria. Aí eu fiz um seguinte voto para Deus. Falei, Senhor, eu nunca vou jogar numa loteria esportiva. Quando eu era garoto e não era cristão, eu participei de rifa, participei de sorteio,
ganhei um software numa feira de informática, num sorteio, quem respondia determinadas perguntas, eu consegui responder, né? Já ganhei alguns prêmios, assim, por sorte e às vezes por conhecimento. Mas, tirando os do conhecimento, por sorte, eu fiz um voto para Deus de não participar nunca mais. O que eu pensei? Se eu deixar a minha vida ser fruto do acaso, casualmente, né, vai acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas se eu colocar toda a minha vida na mão de Deus e os anjos de Deus estiverem cuidando da minha vida, então certamente só vai cumprir o que for a vontade de Deus, porque eu não estou lançando a minha vida ao acaso. Então eu fiz esse voto de não comprar nenhum bilhete de loteria, não jogar na Mega Sena, não jogar na loteria, porque eu quero que toda a minha vida não seja fruto do acaso. Por acaso eu estou indo viajar e aconteceu um acidente. É acaso? Por acaso eu joguei na loteria e ganhei 100 milhões. Então eu não queria esse tipo de sorte, porque ela é positiva e negativa ao mesmo tempo. A partir daí eu comecei a ter muito déjà vu, né? Que todo mundo sabe, né? Que ter a premonição de que já esteve naquele lugar, já falou aquelas palavras, já viu aquelas pessoas, já viveu aquela situação. A partir dali eu tive muito déjà vu, sempre tive, e já viajei no tempo em sonhos de ver o futuro no tempo e chegar naquele tempo e cumprir. Isso já aconteceu muito comigo. Então eu considero que eu estou na minha rota, e esses déjà vu são placas, como a estrada, quando você vai de uma cidade para outra, você tem placa avisando, ó, tantos quilômetros tal cidade, tantos quilômetros tal cidade, via direita, via esquerda. Então são placas que te dirigem ao teu objetivo, como são as placas numa estrada. Então, para mim, eu tinha muito esse déjà vu, né? Déjà vu. Tinha muito, não, tenho. Às vezes eles acontecem muitos deles, depois passa um tempo, depois volta a acontecer e assim por diante. Então, e eu considero isso, né, que da maneira como eu me posicionei, da maneira como Deus respondeu, esses déjà vu realmente para me mostrar os lugares que eu estou passando, que foram realmente preparados para que eu estivesse ali no lugar certo, na hora certa, e assim por diante. Então, copiando o que Jesus falou, né, e o que fez, eu tenho colocado minha vida assim. Graças a Deus, tenho sido muito abençoado em tudo, né? Eu tive uma carreira científica, vamos dizer assim, de sucesso, né? No meu trabalho, eu sou conhecido internacionalmente pelo que eu fiz. As equações matemáticas de fractais já são utilizadas pela Agência Espacial Soviética para cálculo de fratura. Eu tenho uma vida com sucesso no meu trabalho. Estou com 60 anos, já encerrei minha carreira universitária, trabalhei, tenho agora o prêmio de tirar uma licença de 1 ano agora, sem trabalhar, a licença prêmio, ganhando. Tenho mais 3 anos e meio de licença sabática, a cada 7 anos você ganha 6 meses, né, para tirar. Então, tudo isso eu considero que é resultado desse meu posicionamento, de estar fazendo exatamente o que Deus quer no lugar certo, na hora certa. E as coisas, para mim, acontecem assim de uma facilidade tamanha, porque hoje, por exemplo, teve uma reunião no departamento, onde eu prestei conta do meu relatório de 4 anos de pesquisa. A minha preocupação é que eu tivesse feito um número de trabalho científico suficiente para poder ganhar os pontos, né, e ser aprovado, e graças a Deus, eu precisava de 5 pontos, e eu apresentei 12 pontos, um saldo aí de 7 pontos a mais, até um número cabalístico, né, 7 pontos a mais. Então eu estou livre para esse ano 2024 ficar na mão do Senhor, para estar onde Ele quiser, no lugar que Ele quiser, independente do que esteja acontecendo no mundo, né. Então, é isso que eu estou colocando aqui, mais um testemunho. Bom, e alguns dos discípulos de confiança viajam para Jerusalém, cruzando Samaria. Bom, então já li isso aqui, né, desse segundo dia do 7º mês, 4027, quinta-feira, 2 de outubro do ano 27. Semana 33, dia 229, Lucas 9:51, João 7:10. Quando o tempo foi cumprido, olha lá a palavra, né, para ele subir para a festa do Succote, que é a festa dos tabernáculos, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Então ele já sabia que as coisas tinham que começar a se desenrolar, né, no sentido do qual estava previsto. Mas depois que seus irmãos subiram, ele também subiu para a festa, não abertamente, mas como em secreto, né? Foi como eu falei.
Yeshua envia mensageiros a uma aldeia samaritana, 13º dia, 7º mês, sexta-feira, 3 de outubro do ano 27. Yeshua havia passado 2 dias com esses samaritanos pouco antes de Shavuot, da festa das semanas, que é o Pentecostes, tá? Quando eles os confessaram como Messias, João 4, 39, 42. Agora eles se recusam a recebê-lo porque descobrem que ele está subindo a Jerusalém para Sucot. E não honrará o texto alterado de sua Torá, que os ordena celebrar os festivais no Monte Gerizim, o 10º mandamento do texto samaritano da Torá. Então, pelo que o Michael Rood está colocando aqui, eles têm uma Torá adulterada, e eles exigem que essas pessoas comemorem a festa do Shavuot, que é a festa do Pentecostes, das semanas, lá no Monte Gerizim e não em Jerusalém, né? Então, aí o pessoal samaritano fica bravo com Jesus, porque ele está indo para Jerusalém, embora tenham recebido ele lá e crido nele, né? Yeshua e seus discípulos continuam sua jornada, mas vários samaritanos prometem segui-lo sob certas condições. Tá? Então é aquela tal história, né? Você tem um propósito com Deus, Deus te deu aquele propósito, tem os seus amigos, amigos são amigos, propósito de Deus é propósito de Deus, tá? Yeshua enviou mensageiros à sua frente que foram entrar em uma aldeia samaritana para fazer os preparativos para ele. Mas eles não receberam porque ele estava indo para Jerusalém, para Sucot. Então o Michael Rood faz esses acréscimos em itálico aqui, porque ele estava indo para Jerusalém. Aí ele colocou aqui para Sucot, né? Vendo isso, seus discípulos Jacó, né, e Yohanan disseram: Senhor, você quer que ordenemos que desça fogo do céu como Eliarro fez e os consuma? O pessoal já ficou esquentado, né? Então, virando-se, Yeshua respondeu dizendo: vocês não entendem o espírito de onde vem esse pensamento? Então, né, de que espírito sois, né? Então, a gente tem que lembrar disso aqui também, ó. Pensamentos vêm de algum lugar, tá? Ou nasce no nosso coração, por meio dos nossos sentimentos, ou vem de algum lugar. Então, aqui o Senhor está repreendendo ele por não discernir de onde está vindo aquele pensamento. Então, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como um radiotelescópio, é como uma antena de rádio, pega todas as frequências e joga para dentro do cérebro, né? Todos os pensamentos são como rádios, né? A gente sintoniza a rádio que a gente quer. Porque o Filho do Homem não veio para fazer perder a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia dos samaritanos. Enquanto eles iam, um deles disse no caminho: Senhor, eu te seguirei para onde fores. E Yeshua disse: as raposas têm couve e as aves seus ninhos. As aves dos céus, ninhos, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Yeshua disse ao outro: siga-me. E ele disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Yeshua disse: deixe os mortos sepultar seus mortos. E você vem comigo e anuncia o reino de Jeová. Então outro também disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me dizer adeus primeiro na festa dos tabernáculos no Monte Gerizim, né? Que no sentido aqui, daqueles em minha casa. E Yeshua disse: ninguém pondo a mão no arado olha para trás, está apto para o reino de Jeová. Então, como ele estava com o pensamento dividido aqui, né? Então, certamente esse pensamento dividido ia atrapalhar ele seguir Jesus, né? Amém? Então, é isso que acontece. Aqui nós temos uma expressão aqui que foi usada, que está comentado aqui. Quando o tempo para ele ser recebido foi cumprido, a expressão ser recebido acima refere-se a Yeshua indo para Jerusalém para celebrar o festival de Sucot e não ascendendo ao céu. Tá? Então, é só um esclarecimento ali que foi usada a expressão ser recebido. Tá? Deixe-me primeiro ir enterrar meu pai, é responsabilidade dos filhos cuidar de seus pais idosos até a morte. Da resposta de Yeshua, pode deduzir que havia outros membros da família que estavam mortos para o reino, que podiam cuidar dos detalhes em casa. Nem todos receberam o convite para seguir Yeshua durante sua viagem. Era uma vida difícil e ele não tinha ideia de onde dormiria na noite seguinte. Yeshua tinha uma casa para ficar em Cafarnaum, mas viajar por Israel naquela época era viver pela fé, e desconfortável em comparação com a segurança de uma caverna de raposas. Yeshua também falou essas palavras aos israelitas que queriam segui-lo no início do verão na Galileia, no evento 87. O sistema religioso criado pelo samaritano, feito por homem, ordenou que observassem a festa no Monte Gerizim. Este potencial discípulo deseja a última celebração com sua família de acordo com as tradições paganizadas que herdou de seus ancestrais.
O último pedido encontra um paralelo em nossos dias com aqueles cristãos gentios ocidentais que não podem deixar suas calorosas e confusas tradições pagãs herdadas do culto ao sol romano e babilônico. Yeshua responde, é agora ou nunca. Então aqui, irmãos, é o seguinte, quando o Senhor Jesus ele convida alguém e a pessoa está enrolada com alguma coisa humana, seja religiosa, de tradições religiosas, né? Esse versículo aqui está mostrando que você tem que largar tudo. Esse tradicionalismo religioso, para seguir ele integralmente, né? De mente, como que a gente pode, sóbria, né? Sem nenhuma embriaguez humana. E esses samaritanos estavam embriagados, porque no processo histórico da história de Israel, houve uma divisão das tribos, e aí o rei que ficou com as 10 tribos dizia que você tinha que adorar lá no Monte Gerizim, porque as 10 tribos tinham ficado para aquele lado. E o reino que ficou com o outro lado, que é a tribo de Judá e Benjamim, seguiu o curso da história normal, né, onde se devia adorar em Jerusalém. E o que acontece? Quando as pessoas começam a viver naquele lugar, elas não têm condição, que são pessoas simples e comuns, de recuperar a história, ou de estudar essa história e ver que realmente era em Jerusalém. Então, eles admitem o costume que foi adotado. Então, é assim que acontece hoje. Muitas pessoas simples, né, seguem padrões religiosos, porque elas não têm condição de avaliar a história da igreja, a história disso, a história daquilo, para dizer, não, realmente o certo é tal lugar e não o outro, né? Mas no caso aqui, o Senhor está dizendo, independente do que você pense a respeito da maneira como você deve adorar ou não, você tem que seguir o Senhor sobriamente, desprendendo-se de qualquer religiosidade que possa estar vinculando você a pessoas, a lugares, a cidades, né? O seu vínculo tem que ser com o Senhor somente, né? E isso é muito bom. No começo, irmãos, quando falavam que eu tinha que largar tudo para seguir Jesus, eu entrava no pavor doido. Mas é maravilhoso quando você obedece, que você vê a liberdade que Deus vai te dar, a libertação de mente, de coração, de alma, de expressão, de vida, de tudo. É maravilhoso. Vocês não fazem ideia, assim, quer dizer, claro que fazem, né? Mas eu quero dizer assim, é uma forma de expressão, como que o negócio funciona mesmo, né? Funciona de verdade. Então vamos lá. O 30º ano de Yeshua começa, constrói uma sucá nos arredores de Jerusalém. Então agora ele vai entrar no 30º ano, tá? Então lembrando que José foi rei do Egito com 30 anos e Jesus agora vai cumprir o seu ministério com 30 anos de ser declarado rei, né? Por meio da morte e ressurreição. Solene Shabat, né? O Shabat solene, 15º dia do 7º mês, 4027, é um domingo, 5 de outubro, na nossa era, semana 34, dia 232. Yeshua ensina no templo durante a festa dos tabernáculos. A irmãzinha que chegou aí, eu vou parar aqui para fazer um esclarecimento para ela, é a irmã Tati. Eu conheço ela já de algum tempo, se for a mesma irmã Tati. Então, irmã Tati, é o seguinte, nós estamos andando com Jesus para as bodas. As bodas, o que é? A volta dele. Aqui você entrou na nossa fila e está acompanhando, não tem problema nenhum, é assim mesmo, a ideia é essa. Você vê Jesus passar, você entra na multidão e segue ele. Então, nós temos as nossas aulas todas gravadas, tá? Com apostila, e nós estamos seguindo o evangelho cronológico. O que é o evangelho? Dia após dia, o que Jesus fez, tá? Então, aqui, pelo cálculo que nós conseguimos fazer aqui, com o pessoal lá de Israel, ele trouxe para nós o evangelho cronológico, dá para saber exatamente o dia e a hora, o que Jesus estava fazendo a cada dia, tá? Se você se interessar em continuar participando, eu vou mandar aqui o link para você, e você se matricula e pode ver todas as 25 aulas, né? Nós estamos na 26ª, que ficaram para trás. Tá? Não paga nada, porque Jesus nunca cobrou nada, eu também não cobro, certo? Então, aqui eu vou mandar o link para você, você clica nesse link, para se matricular. Opa, sempre é um problema clicar no link. Espera aqui, para se matricular, oh meu Deus do céu, é lindo. Não, deixa eu copiar aqui, copiar e colar, porque assim fica mais fácil. Vamos ver. Aqui. Isso. Deixa eu colocar aqui para você.
Você agora, onde você está aí agora, você clica nesse link que eu estou passando aqui, ó. Clica nele que você já vai estar matriculado e vai ter direito a todo o material apostilado e as aulas anteriores, tá? Uhum. Ele não cobra assim, não, não cobra nada. Eu nunca e jamais quero cobrar qualquer coisa que é do Senhor. Vamos lá. Não, eu disse assim, ele não cobra, aproveita-se matrícula. Não cobra matrícula. Matrícula é só você inscrever. Matrícula para mim é escrever. Entrar na sala de aula. Tá? Você clica nesse link aí que já você vai aparecer. Na hora que aparecer aqui, eu fico sabendo se você entrou ou não, tá? Mas, por enquanto, pode continuar assistindo a aula aí, tranquilo. É só para você ter direito ao material anterior. Tá? É o material anterior que eu estou colocando aí para você. Tá? Estou dispondo para você. Vamos lá. Então, e tem aqui, ó, matriculados, acho que tem mais de 20 alunos aqui, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui para a sala. Volta. Vamos lá. Alguém colocou alguma mensagem aí? Eu foi ouvir um barulhinho, né? Obrigado, vou clicar. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar, irmãos. Então nós estamos aqui, ó, viu, irmã Tati? Presta atenção, aqui tudo tem data, tem dia, tem horário, tem tudo que Jesus estava fazendo, a semana, o ano, tá? Solene Shabat, 15º dia do 7º mês, 4027, DC é depois da criação, domingo, 5 de outubro, nós estamos no ano 27 da nossa era, agora nós estamos no ano 2023, mas isso aqui aconteceu no ano 27, quando Jesus estava quase completando 30 anos. Então aqui, ó, de 15 a 22 dias, que são 7 dias, vai ocorrer a festa dos tabernáculos, no 7º mês, que é o mês de setembro para nós, né? 4027, e que na contagem nossa, do nosso calendário normal, é 15 a 12 de outubro, tá? Então, sempre as festas de Deus, que são as festas que os judeus comemoram, eles têm um atraso, às vezes, em relação a nós, de um mês, porque o mês judaico, ele começa na metade do nosso mês, tá? Semana 24 a 35, dia 232 a 239. Então, Jesus está com 232 dias, né, e vai passar 7 dias fazendo alguma coisa aqui relacionada à festa dos tabernáculos, do seu ministério, tá? Ele está com mais ou menos quase 30 anos. Então, isso está escrito em João 7, de 11 a 36. E os líderes religiosos o procuraram na festa e disseram: onde está ele? E havia grande murmúrio sobre ele entre a multidão, porque alguns diziam: ele é um homem justo, mas outros disseram: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava abertamente dele por medo dos líderes religiosos. Mas no meio da festa, Yeshua subiu ao templo e ensinou, e os líderes religiosos maravilhavam-se, dizendo: como é que este conhece as letras sem ter estudado na nossa Yeshiva? Yeshiva é uma escola, tá, dos rabinos. Daqui a pouco eu leio esses comentários aqui. E Yeshua respondendo disse: minha doutrina não é minha, mas daquele que enviou. Quem quiser fazer a vontade de Jeová saberá que se a doutrina é de Jeová ou se eu falo por conta própria. Então, isso aqui, irmãos, é um teste, né, que Jesus manda você fazer, né? Como é que você vai saber se a doutrina que Jesus ensinou, ela é de Deus ou não? Qualquer religião que existe na Terra, se você procurar praticar, você vai saber se aquela religião é verdadeira ou não. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, se você fizer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai, você vai saber que eu estou falando a verdade, porque você vai ver que Deus, né, vai estar com você e vai fazer os milagres que ele promete fazer. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Então, esse é outro versículo-chave para nós aqui, né? Nós não estamos aqui para buscar a nossa glória, né? Buscar a glória do Pai. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, né? Se nós somos enviados por Jesus, buscamos a glória de Jesus, somos enviados pelo Pai, a glória do Pai, e Jesus foi enviado pelo Pai, o mesmo é verdadeiro e não há injustiça nele. Então, ele está falando do Pai. Moisés não deu a você a Torá. Nenhum de vocês guarda a Torá, porque vocês estão tentando me matar. Por quê?
Por que ele está falando isso? Porque Moisés disse que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, que era para eles ouvir. E aqui eles estão querendo matar. E Jesus está lembrando eles que ele é esse profeta e que eles não estão fazendo a vontade de Deus, ou o que está escrito na Torá. Certo? Que é a lei de Moisés. A multidão respondendo disse, você tem um demônio. Ixi, piorou a situação, né? Que quem tenta te matar, claro, eles já tinham ameaçado ele, né? E tinham deixado velado aquela ameaça de morte. E ele veio para a festa escondido. Mas ele estava sob juramento de morte já. Depois que ele teve aqueles problemas lá atrás que a gente já relatou. E Yeshua respondendo disse-lhes, uma obra fiz e todos estão maravilhosos. A propósito, Moshe deu a você a circuncisão, não é porque é de Moshe, mas dos patriarcas. E no Shabat você circundou o homem. O homem, né? Se um homem é circundado no sábado, para que a Torá de Moshe não seja quebrada, vocês há zangado comigo, porque no Shabat eu curei completamente um homem. Não julgue segundo as aparências, mas julgue com justiça. Então alguns de Jerusalém disseram, não é este o que eles estão procurando para matar? Olha, tá vendo? Bem, olhe, ele fala publicamente, e eles não dizem nada. Os membros do Sinédrio realmente reconheceram que este é o Messias? Está perguntando, né? Os membros do Sinédrio realmente reconheceram que este é o Messias? Mas este nós sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Messias, ninguém saberá de onde ele é. Deixa eu só ler os comentários aqui que ficou para trás, eu já comento isso aí. Bom, isso aqui já. Yeshiva é uma instituição judaica dedicada ao estudo da Torá. Nos versos 16 a 18 é encontrada a declaração que Yeshua fez aos sábios com respeito de o profeta, como é detalhado em Deuteronômio 18. É isso também já tinha comentado. Bom, vamos voltar aqui então. O que está acontecendo aqui, ó? As pessoas estão se deixando levar por aquilo que elas conhecem. Nós sabemos de onde ele é. Ele é lá de Belém, né? E depois ele foi para Galileia, foi para o Egito, voltou para Galileia e agora está em Cafarnaum. Então, essa questão de você se guiar pelo que você sabe ou pelo que você vê. E aí tem um mito aqui, ó, mas quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. Não é verdade isso. Isso aqui é uma falsa interpretação da revelação do Messias. Haveriam vários lugares onde o Messias deveria ser encontrado, em Galileia, em Belém, em Jerusalém, no Egito, mas não que ninguém saberia de onde ele vinha. Por quê? Porque houve um testemunho, né, do nascimento de Jesus em Belém. Né? E quando o Herodes manda aqueles magos para lá, ele pergunta para os sábios e adivinhos, e eles confirmam que o Messias viria lá de Belém, por isso manda matar, e acontece aquilo tudo lá. Então, esse aqui é a sabedoria popular, né? Tentando interpretar as escrituras. Yeshua, então, ensinando no templo, levantou a voz e disse, você me conhece e sabe de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É verdadeiro, a quem vocês não conhecem, mas eu conheço, porque vim dele e ele me enviou. Então, veja só, se você se comparar a Jesus, você não tem nenhum antecedente que você lembre, ou que eu lembre, eterno. Nenhum antecedente eterno. Antes de você nascer, algo que você saiba que você existiu antes, ou tem alguma coisa a recorrer nesse sentido. Mas Jesus tinha, né? Jesus é o único ser humano que tinha uma recorrência anterior a seu próprio nascimento. Algum tipo de memória residual, um antecedente eterno e assim por diante. Então, ele tinha certeza que foi enviado por Deus. Não era uma paranoia, nem uma esquizofrenia, né? Então, ele está recorrendo a esse antecedente eterno que ele tem. Por ser verbo encarnado, palavra encarnada, né, o conteúdo dele era diferente do nosso, né? Em relação à comunhão com Deus, direta, comunhão com Deus direto, né? Então, a linha telefônica de Jesus não era ruidosa como a nossa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Veja só. É interessante que, ao mesmo tempo que Jesus conhecia o seu conteúdo e a sua antecedência espiritual, ele foi descobrindo coisas também durante o seu andar na Terra. Como Deus preparou isso, o Pai preparou essa revelação,
como é que fala? Progressiva, até para o próprio Jesus, né? Até para o próprio Jesus, né? Eu não imagino, por exemplo, que ele, quando era criança, sabia de todo o conteúdo, né? Ou ele tinha um antecedente, mas ele não conseguia se autoexplicar, né? Então, eu imagino que ele tinha esse antecedente sendo revelado para ele à medida que ele estava indo para frente. Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém o segurou, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e disseram: o Messias, quando vier, vai fazer mais sinais do que este faz. Os puxins ouviram o povo murmurar essas coisas sobre ele. E os principais dos sacerdotes, né, coanins e fariseus, puxins, enviaram oficiais para que o prendessem. Então, vou terminar aqui e nós vamos orar, porque já são 21h40. Então, Yeshua disse: ainda um pouco estarei convosco e irei até aquele que me enviou. Né? Então, vai voltar ao Pai. Então, ele não tinha nenhum problema com a morte. Né? Vocês me buscarão e não me encontrarão, e onde eu estarei, vocês não poderão vir. Então os líderes religiosos disseram entre si: para onde pode ir este homem que não acharemos? Ele irá para aqueles que estão espalhados entre os gregos e ensinará aos gregos? Ó, pensando em geografia. Né? O que significa que ele disse: você me buscará e não me encontrará, e onde estarei, você não pode vir. Né? Bem, então vamos encerrar aqui, que aí o próximo evento é o julgamento da mulher adúltera. Só que no Evangelho de João, irmão, isso aqui tá colocado na sequência, aqui, ó, João 7:11, aí no João, essa sequência continua, né? E aí, como não é temporal, né, aqui abre um parênteses para essa sequência temporal aqui, tá? Mas depois esse assunto vai voltar lá na frente. Amém? Essa questão do ele está aqui e está lá ao mesmo tempo, ele ter vindo do Pai e coisas do tipo. Bom, vamos orar então, agradecer? Alguém quer fazer um comentário final? O pastor Jones já saiu? Alguém já saiu? Minha tia saiu? Será? Deve ter algum compromisso. Amém? Então vamos orar aqui e agradecer, irmãos. Para quem sobreviveu aqui à reunião. Saiu muita gente, né? Acho que ficou tarde, né? Vamos orar. Pode orar, filha? Ora para nós. Vai, ora aí para nós. Agradecendo. Senhor Jesus Cristo, amado Salvador, eterno Deus poderoso, Senhor. Obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por esses ensinos, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem colocou, Senhor, essa vontade no Michael Wood de fazer esse evangelho cronológico, Senhor. E conseguimos, Senhor, através desse evangelho, conseguir detalhes, Senhor Jesus Cristo, que às vezes as traduções, Senhor, são perdidas, Senhor, porque são detalhes tão sutis, Senhor, é na sutileza, Senhor Jesus Cristo, que são as coisas mais importantes, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele, Senhor. Obrigado também pelo meu pai que se dispôs a traduzir, Senhor, esse evangelho cronológico, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha estar nos ajudando, Senhor, a entender um pouco mais, Senhor, dessa sua passagem aqui na terra, Senhor. E obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu e ressuscitou, Senhor, e através desse sacrifício, Senhor Jesus Cristo, nós encontramos vida eterna, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por isso, Senhor. Não há palavra, Senhor, na minha língua ou qualquer língua, Senhor, no mundo, para expressar, Senhor, esse agradecimento, Senhor Jesus Cristo, pelo que foi feito pela humanidade, Senhor. Deus, que nós possamos estar mantendo, Senhor, a chama do Teu Espírito acesa nos nossos corações, Senhor. Que nós não usamos, Senhor, a lógica humana para te entender, Senhor. Porque nós não vamos conseguir te entender pela lógica humana, mas que o Teu Espírito venha estar nos mostrando, Senhor Jesus Cristo, como te entender, Senhor Jesus, porque é o Teu Espírito falando aos nossos corações que nós conseguimos entender as coisas celestiais, Senhor. Porque se usarmos a lógica, Senhor, nós vamos ficar presos, Senhor Jesus Cristo, a essa situação, Senhor, humana, e o Senhor não quer isso, Senhor, quer que nós consigamos transcender, Senhor, essa barreira da lógica, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está se mostrando cada dia para a Tua igreja, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está voltando, Senhor, e nós vamos voltar para casa,
Senhor. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir, Senhor Jesus, essas palavras, pelas pessoas que estiveram e que estão aqui nessa reunião. Que o Senhor venha estar abençoando os seus compromissos, em suas vidas e no seu cotidiano, Senhor. Que o teu Espírito possa estar mantendo, Senhor, essa chama acesa, Senhor, porque muitas vezes no dia a dia, Senhor, as pressões dessa vida, Senhor, acabam sufocando, Senhor Jesus, o teu Espírito, mas que o Senhor venha estar mantendo ele aceso, Senhor, a tua chama nos nossos corações. Em nome de Yeshua Mashiach, eu oro e clamo. Amém. Amém. Amém, Glória a amém, Deus. amém, glória a Deus. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Esperamos quinta-feira. Quando chegar perto do Natal, nós vamos suspender, tá? Das festas, aí continuamos o ano que vem. Mas aí eu vou avisar, tá bom? Paz do Senhor Jesus para todos. Podem ficar no recreio aí. Vou parar só a gravação aqui.